Oi, gente! Como dito no vídeo passado, a gente agora vai calcular a função gama no ponto meio, que a gente sabe o que é menos o meio fatorial. Só lembrando aqui, a função gama de n é a integral de 0 a infinito de t elevado a n menos 1 vezes e elevado a menos t dt. Então, gama de 1 meio é a integral de 0 a infinito de 1 meio menos 1. Então, t elevado a menos 1 meio vai ficar, que é 1 meio menos 1, vezes e elevado a menos t dt. Agora, a gente vai fazer uma mudança de variáveis para resolver isso daqui. A gente vai falar que t é um número k ao quadrado, porque dt em relação a k é 2k. Passando aqui para o outro lado, multiplicando, a gente tem que dt é 2k dk. Então, a gente tem que gama de 1 meio é a integral de 0 a infinito de t, que agora é k ao quadrado, vezes menos 1 meio, vezes e elevado a menos t, vezes o dt, que agora é 2k em relação a k. Esse t aqui, também vou botar que é agora k ao quadrado. Então, a gente tem gama de 1 meio, é a integral de 0 ao infinito de k elevado a 2 vezes menos 1 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 sobre 2, que vai ficar só menos 1, vezes e elevado a menos k ao quadrado, vezes 2 vezes k dk. Então, gama de 1 meio perceba que esse 2 é constante, então eu posso tirar para fora da integral. Então, eu tenho 2 vezes integral de 0 a infinito, k elevado a menos 1, a gente pode escrever sendo 1 dividido para cá, e elevado a menos k ao quadrado, vezes k dk. Esse k vai cortar com esse k, esse 1 não precisa botar, então a gente tem que gama de 1 meio é apenas 2 vezes a integral de 0 a infinito de e elevado a menos k ao quadrado dk. Então, a gente tem que resolver essa integral aí. Gama de 1 meio é 2 vezes essa integral aqui, que eu vou chamar de i. E a gente tem que resolver i. I é a integral de 0 a infinito, e elevado a menos k ao quadrado dk. E agora eu vou usar um truque muito usado, que é o truque da integral dupla. A gente vai multiplicar i por um mesmo i. Ou seja, essa integral de 0 a infinito é elevado a menos x ao quadrado dx, porque é uma integral definida. Então, depois que eu resolver aplicar os valores de k, que são 0 a infinito, eu vou ter um certo valor a. Se eu fizer a mesma coisa e aplicar em x, eu vou ter o mesmo valor, porque é a mesma integral. E eu vou multiplicar então, né, porque tá i vezes i, eu vou ter que multiplicar por uma mesma integral, que eu vou colocar então, que é uma integral em relação a y. Então, eu tenho que i ao quadrado é essa integral aqui, que eu consigo escrever como uma integral dupla. Integral de 0 a infinito, integral de 0 a infinito, de e elevado a menos x ao quadrado, e elevado a menos y ao quadrado, dx, dy, que são exatamente a mesma integral. Eu tenho i ao quadrado, é a integral dupla, de e eu somo os expoentes, menos x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Tenho menos 1 aqui na frente, dx dy. Isso daqui é muito difícil de resolver por coordenadas usuais. Porém, sempre que a gente vê x ao quadrado mais y ao quadrado, já pensa em coordenadas polares. Se a gente parametrizar uma circunferência, a gente tem que x é r, cosseno do ângulo, y é igual a r, seno do ângulo, e x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Uma circunferência de centro 0, 0. Centro na origem. A gente pode usar essas coordenadas aqui. A gente vai trocar, então, x por r cosseno de θ, y por r seno de θ, e vai trocar dx dy
pelo jacobiano vezes, no caso, dr, dθ, que são nossas novas variáveis. Porém, o jacobiano das coordenadas polares a gente nem precisa fazer, porque a gente sabe que é r, dr, dθ. Então, a gente só vai substituir isso daqui na nossa integral. A gente tem aqui integral ao quadrado, é a integral dupla. Nessa nova região, que agora não vai mais de 0 a infinito, de e elevado a menos x ao quadrado mais y ao quadrado, que é r ao quadrado, vezes r, dr, dθ. E agora a gente tem que ver quem é os intervalos de integração. No caso, agora não é mais x e nem y, é r e θ. Quando a gente tinha x e y, ambos iam do zero ao infinito. Mas agora a gente tem r e θ, então a gente tem que avaliar. Ora, a gente tinha um gráfico no plano cartesiano aqui, em função de x e y. A gente sabe que sempre forma 90 graus entre si. E nesse plano x e y, a gente tinha que o x ia do zero, aqui da origem, até o infinito. E o y também é do zero até o mais infinito. Então, ele ia se estendendo aqui infinitamente. E se ele ia do zero até o mais infinito é porque ele era positivo. Então, a gente sabe que isso daqui é o primeiro quadrante do plano cartesiano. Agora, pensando em um ponto aqui, nas coordenadas polares, utilizando o raio e o ângulo, a gente sabe que no primeiro quadrante o r continua sendo infinito, do zero até o infinito, ele pode vir daqui até o infinito, mas o ângulo sempre vai ter que chegar até o quê? 90 graus. Então, vai de 0 a 90 graus, que a gente escreve sendo π dividido para 2. Então, a nossa região é o r indo de 0 a infinito e o ângulo indo de 0 a π sobre 2. Então, primeiro, para resolver essa integral, a gente tem que resolver a integral de 0 a infinito de e elevado a menos r ao quadrado r dr. Vamos chamar esse menos r ao quadrado de u. U é menos r ao quadrado. Então, du em relação a r é menos 2r. Então, du é menos 2r dr. Então, a gente tem que o nosso dr é, vou passar o menos para o outro lado, vai ficar menos du, dividido para 2r. Então, essa integral aqui é a integral de 0 a infinito de e elevado a u, que é menos r ao quadrado, vezes r, e o dr, que é menos du sobre 2r. Esse r corta com esse r. Esse menos du sobre 2, a gente pode escrever sendo menos 1 meio vezes du. E esse 1 meio é constante e sai para fora da integral. Então, a gente tem agora menos 1 meio vezes a integral de e elevado a 1 em relação a u. Ora, a integral de e elevado a u é elevado a 1. Então, a gente tem menos 1 meio vezes e elevado a u de 0 a infinito. No caso, não é o u de 0 a infinito, é o r indo de 0 a infinito. Então, a gente tem menos 1 meio vezes e elevado a u, que era o menos r ao quadrado, e esse r vai de 0 ao infinito. Então, a gente tem menos 1 meio vezes e elevado a menos infinito ao quadrado, menos e elevado a menos 0 ao quadrado. Então, a gente tem menos 1 meio vezes e elevado a menos infinito ao quadrado é a mesma coisa que e elevado a menos infinito, que a gente sabe que dá 0. Menos e elevado a menos 0 ao quadrado é e elevado a 0, que a gente sabe que dá 1. Então, isso daqui vai ficar 1 meio vezes menos 1, que dá 1 meio. Então, a gente sabe que tudo isso daqui dá 1 meio. Então, a gente agora tem que i ao quadrado é a integral de 0 a π sobre 2 de 1 meio dθ. Integral de 0 a π sobre 2 de 1 meio dθ, esse 1 meio pode ir para fora da integral.
a gente tem só um dθ, ou integral do próprio dθ, que a gente sabe que é θ. Então, a gente tem que esse daqui é 1 meio vezes θ, de 0 a π sobre 2. Então, a gente tem 1 meio vezes π sobre 2 menos o zero, que é π sobre 2. Π sobre 2 vezes 1 meio, a gente tem que o resultado i ao quadrado é π sobre 4. Só que a gente vai tirar a raiz dos dois lados para achar o i, que era o que a gente queria. I vai ser raiz de π dividido para a raiz de 4, que é 2. Achamos o nosso i. Vocês ainda lembram por que a gente estava procurando i? Pois é, porque a função gama de meio era 2 vezes essa integral, que eu chamei de i. Então, a função gama de 1 meio era 2 vezes i, que a gente acabou de ver que o valor de i é raiz de π sobre 2. Então, a função gama de 1 meio, esse 2 corta com esse 2, é raiz de π. Gente, olha que legal. Função gama de 1 meio é menos 1 meio fatorial, e isso dá raiz de π. Olha isso, que loucura. Esse foi o vídeo calculando gama de 1 meio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida ou outras curiosidades sobre a função gama que vocês querem que eu traga para o canal, é só deixar nos comentários. Muito obrigada por assistir e beijos!